Bem, agora que a gente já viu a diferença entre a amostra e a estimativa populacional, para fins da nossa conversa aqui, dessa nossa discussão, a gente vai trabalhar somente com a estimativa populacional, ou seja, né, como eu mostrei para vocês, né, mantendo aqui o peso na variável 1032. Tá? Então, lembrando, né, é, como é que eu pondero? Né? Eu venho aqui em dados, tá? Se eu colocar não ponderar casos, eu vou trabalhar com peso desligado, como vocês viram ali, tá? Então, sem peso, tá? E exclusivamente com a amostra. Se eu quiser trabalhar com a estimativa populacional, que é a proposta dessa nossa conversa, eu coloco weight cases, procuro aqui a minha variável 1032, que a gente denominou de peso, tá? Então, vou achar o peso aqui, peso com calibração, que é a variável 1032, coloca a setinha para a direita aqui, dou um OK, e vocês vão ver que está ponderado, né? Weight by V 1032, tá? E o peso aparece aqui, variável 1032, e agora a gente vai ter a estimativa da população. Então, o meu objetivo agora é mostrar algumas operações que podem ser feitas aqui com o nosso PSPP. Então, acho que a primeira operação que vale a pena fazer aqui é mostrar como criar uma nova variável a partir de uma variável existente, né, que pode ser útil para a gente trabalhar. Né? Então, para filtrar por aquela variável, por exemplo, talvez vocês tenham um interesse específico em trabalhar com as informações exclusivamente de um estado, de uma unidade da Federação Brasileira, por exemplo, Sergipe. Né? Então, o que a gente pode fazer é criar uma variável dummy, né, uma variável binária, onde 1 é igual a Sergipe, 0 são todos os outros estados. Então, o que a gente precisa fazer é achar o código da variável que trata de unidade da federação, a gente sabe que é o F, tá? Qual que é o código referente a Sergipe? A gente sabe que é 28, né? Então, de posse dessas informações, o que eu vou fazer é calcular uma nova variável, né? A partir de uma variável existente. Então, a variável existente é a variável UF, unidade da federação, tá? Eu vou transformar essa variável numa nova variável chamada Sergipe, tá? Então, vou recodificar numa nova variável, numa variável diferente, tá? Qual variável? Então, a variável unidade da federação, tá? Vou jogar aqui para a direita, é essa que eu vou trabalhar. Seleciono ela e coloco Old and New Values, tá? Então, o que eu vou dizer? Eu vou dizer o seguinte, se o valor for dessa variável UF, tá? Se o valor for 28, que se refere ao estado de Sergipe, tá? Eu vou, desculpem, perdão. Se o valor for 28, eu vou dizer que ela é uma binária 1, tá? Adiciono aqui. Se for qualquer outra unidade da federação, tá? Vou atribuir um valor 0. Tá? Ok, continuar. Ok, já fiz isso. Né? Aí eu vou criar uma nova variável chamada Sergipe. Pode ter o mesmo rótulo, tá? Agora, no nome da variável, não coloque espaço, caractere especial, acento, arroba, ou qualquer coisa desse tipo, tá? Mantenha o mais simples possível, né, sem espaçamento. No label, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Dou um change aqui, um OK, e a partir do momento que eu dei OK, tá? Tá criando essa variável, tá? Quando ela estiver criada, minha tela de output vai aparecer. Pronto, criou a variável Sergipe. Tá? Então, se a gente for na nossa tela principal do PSPP, não é nem a tela de resultados, nem a tela de script que a gente já até fechou. Tá? A gente tem visualização de dados e visualização de variáveis. O que a gente vai perceber é que foi criada uma variável chamada Sergipe. Né?
para meus interesses, criei outras variáveis aqui, mas a gente criou essa variável Sergipe juntos, né, em que é se o respondente é de Sergipe, 0 de qualquer outro estado. Tá? Isso vai servir para muitas coisas que a gente vai ver agora. Por exemplo, vamos trabalhar já. Eu vou filtrar e só vou trabalhar com os dados de Sergipe. Então, eu venho aqui em dados, selecionar casos, tá? Vou nessa variável que a gente criou, Sergipe, tá? É essa variável que eu vou utilizar de filtro, e para utilizar uma variável de filtro tem que ser uma variável binária, 0 e 1, tá? Variável dummy, tá? Dou um OK, tá? Tá aqui, ó, filtrado por Sergipe. Então, as informações que eu vou puxar agora vão ser só de Sergipe, tá? E aí eu vou lá, por exemplo, em analisar, quero de novo estatísticas descritivas, as de frequências, quero saber quantos homens e quantas mulheres tem especificamente em Sergipe, tá? Então, vamos iniciar para vocês lembrarem como é que faz aqui. Sexo, tá? Lembrando que faz o menor sentido para sexo ter média, desvio padrão, mínimo, máximo, tá? Eu só quero a soma, tá? De homens e soma de mulheres para Sergipe. Dou um OK aqui. Minha tela de output, tá? Tenho todo o histórico do que eu fiz até agora, então eu recodifiquei para uma variável dummy e tal. E aí, a gente está trabalhando com peso, e a gente vai descobrir que em Sergipe, tá, tem 2.376.089 pessoas, das quais 1.139.668 pessoas são homens e 1.236.421 pessoas são mulheres. 48% de homens, 52% de mulheres. Por quê? Porque eu fiz um filtro para ter as informações só de Sergipe. Isso pode interessar a vocês. Tudo bem? É, Vou fechar aqui. Vou restaurar os dados completos, então é importante mostrar para vocês como é que eu restauro os dados completos, porque agora está filtrado por Sergipe, tá? Vou lá em dados, select cases, e aí eu mando reiniciar. Quando eu mando reiniciar, sai o filtro, dou um OK aqui, tá? Filtro desligado, filtro off, tá? Sem filtro, a informação que vem aqui embaixo. Tá? Então, eu já mostrei como é que vocês criam uma variável a partir de outras variáveis. Uma outra forma de fazer isso, né? Vamos imaginar que eu quisesse pegar a idade das pessoas e criar grupos etários. Acho que isso pode ser uma coisa também bacana de fazer. Então, eu sei que a variável 2009 refere-se à idade do indivíduo ali, né? E vamos criar uma categorização a partir das idades das pessoas, dizendo o seguinte: olha, quem tem entre 0 e 14 anos a criança, aliás, entre 0 e menos do que 14 anos, ou seja, até 13 anos a criança, quem tem de 14 a menos de 18, a gente vai chamar de adolescente, tá? Assim, só para criar um nome genérico aqui, de 18 até, inclusive, 24, a gente vai chamar de jovem, e de 25 a menos que 60, ou seja, 59, vamos chamar de adulto, e mais de 60, seguindo o estatuto do idoso, vamos chamar de idoso, tudo bem? Então, a gente vai criar uma nova variável a partir da variável 2009, tá? Então, para reforçar essa ideia, então, eu vou transformar, tá? Aliás, transformar, não, desculpa, computar uma nova variável, oh, meu Deus, transformar, tá certo? Transformar, recodificar numa variável diferente, tá? Deixa eu reiniciar aqui, que ficou com lição passada. Venho aqui na variável idade do morador, jogo para a direita, tá? Seleciono essa variável e estabeleço velhos e novos valores. E aí o que eu vou fazer? Tá? Eu vou lá, em valor, vou dizer o seguinte, melhor, em range.
tá? Do valor mais baixo até 13 anos, tá? Eu vou chamar de 1. Vou adicionar aqui. Tá? Porque são dois passos. Eu vou codificar e vou atribuir rótulos aos códigos que eu tô trabalhando. Depois eu vou pegar um range que vai de 14 até inclusive 17 e vou chamar e vou atribuir um valor 2 e adicionar aqui. Depois eu vou pegar de 18 até inclusive 24 e atribuir um valor 3. Depois eu vou pegar, adicionar aqui, né? De 25, inclusive, né? Até 59 e vou atribuir um valor 4, adicionar. E depois eu vou pegar um range que vai de 60 até o valor mais alto, tá? E vou chamar de 5. Ok? Posso dizer, vamos supor que tem algum dado perdido, é melhor eu manter essa informação. Então, todos os outros valores eu vou chamar de System Missing, tá? Vou adicionar aqui, continuar, beleza. Aí, a nova variável, eu preciso dar um nome para ela. Eu vou chamar de grupos etários. Lembra que no nome da variável eu não posso ter espaço nem nada, então eu vou chamar assim, ó, e nem acento. Então, grupos etários, sem espaço e sem acento. E no rótulo, eu posso colocar grupos, espaço, etários, né, com acento e tudo. Mas o nome da variável não, tá? Dou um change aqui, dou um OK. Espero a saída, né? A minha janela de output. Ainda está trabalhando, tá aqui a ampulhetinha, pronto, já fechou a ampulhetinha. Legal, né? Criei aqui aqui tem inclusive o código do que foi feito, né? Estou recodificando a variável 2009, estou dizendo o esquema de recodificação numa nova variável chamada grupos etários, tudo junto, sem acento. Depois eu vou atribuir rótulos às respostas, tá? Aliás, desculpa, eu vou atribuir rótulos à variável, né? É, é, isso aqui está feito, tá? Beleza, então eu tenho essa nova variável. Deixa eu olhar a nova variável ali. Na visualização de variáveis, e percebo que eu criei uma nova variável chamada grupos etários. Qual que é a droga dessa história? Tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Lembram disso? Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Só que isso está aparecendo no formato 1, 2, 3, 4, 5. Eu, para ler melhor, gostaria que aparecesse uma informação mais concreta. Então, eu vou aqui em Label, né? Desculpem, em Value Labels, onde está nem, dou 2 cliques, e aí eu vou dizer o seguinte: se o valor for 1, tá? O rótulo desse valor é criança. Adiciono. Se o valor for 2, o rótulo desse valor vai ser adolescente. Se o valor for 3, o rótulo vai ser jovem. Se o valor for 4, o rótulo vai ser adulto. E se o valor for 5, o rótulo vai ser idoso. Adiciono aqui. Ótimo. Dou um OK. Pronto, eu já rotulei. E aí, se eu for visualizar os dados, se eu for até essa última variável aqui, barrinha aqui me permite andar, os grupos etários foram criados, tá? Tava aparecendo, esse aqui é adulto, esse aqui é criança, esse aqui é idoso, esse aqui é adolescente, e assim por diante. Legal. Aí alguém pode falar, mas por que que a Coluna de Sergipe está
sem nada, porque só vai aparecer um, né, se for o indivíduo de Sergipe. E como a gente sabe, né, aqui esses indivíduos que estão aparecendo na parte visível são todos de Rondônia. Tudo bem? Vamos em frente, né? Agora vamos mostrar algumas coisas. Vamos descobrir, por exemplo, vamos trabalhar com com uma duplação, né? Vamos ver, por exemplo, quantas crianças, adolescentes, eh, adultos tem no Brasil, tá? Então, eu vou aqui em analisar estatísticas descritivas e notem, eu estou cruzando uma variável categórica, né? Criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, tá? E estou querendo confrontar com as quantidades que existem dessas pessoas, tá? Olhando para o Brasil. Então, eu venho aqui em Crosstabs, jogo as minhas variáveis categóricas. Deixa eu pensar. Sempre é melhor. Desculpem. Vou aqui analisar. Frequência já é suficiente. Deixa eu reiniciar aqui. Tá? Grupos etários. A soma é o que me interessa. Dou um OK aqui. E vamos lá, que beleza, olha só. Criança no Brasil são 18,9% da população, tá? Não tem nenhum valor perdido, nenhum valor ausente, né? Então, 18,9% da população brasileira é de crianças, 5,6% de adolescentes, 10,3% de jovens, 49,6% de adultos e 15,6% de idosos. Isso aqui dá 100% da população brasileira, né? Então, o que que a gente fez aqui? A gente criou uma variável categórica a partir das idades das pessoas que é uma variável contínua, né? Então, esse é um exemplo de coisa que pode ser feito também, que pode ser bem interessante, né? Então, a gente já aprendeu a criar novas variáveis. Uma coisa que é bacana é a gente também criar uma variável calculada. Então, acho que isso é uma coisa bacana de fazer. Então, vou criar uma variável calculada aqui. É, lembram que eu vou criar, na verdade, duas variáveis calculadas para reforçar a ideia. Vocês lembram que eu falei para vocês que para comparar, olha só que coisa, né? Eu poderia pensar em ver, por exemplo, a diferença que existe entre os salários de homens e mulheres, tá? Cair na tentação de fazer isso a partir a partir da- só um minuto. Poder cair na tentação de olhar simplesmente as médias de salários de homens e de mulheres e tirar uma conclusão eh, sobre a diferença de salário de uma maneira meio brutona, né? Então, como é que eu poderia fazer isso? Eu venho aqui em estatísticas descritivas, venho aqui no Explore. O que o Explore faz? Ele permite trabalhar com uma variável categórica, né? Então, por exemplo, homens e mulheres, né? Então, sexo, né? Essa variável fator, tá? E eu poderia pegar o salário, né?
rendimento habitual de todos os trabalhos, colocar aqui como minha variável contínua de interesse aqui, né? Posso pedir as estatísticas descritivas desses grupos aqui, continuar. Não vou querer nenhum tipo bom, aqui tá certo, excluir listwise, os missing values, tá? Posso não querer nenhum tipo de plotagem, né? Então eu não quero nenhuma plotagem. Ok. Dou um ok aqui. Espero a saidinha aqui da minha tela de output. Né? E percebo o seguinte, né? Bom, a coisa é que a gente vai perceber que tem um número grande de missing. Por quê? Porque só tem salário quem está trabalhando, efetivamente. Então, todos os demais casos aparecem com missing, tá? Então, aí eu estou desconsiderando. Tenho, no ano de 2023, 97.230.502 pessoas trabalhando, tá? Aí eu vou pensar no seguinte, o salário médio no Brasil, naquele ano, era de R$ 2.938,65. Mas quando eu vejo a média dos homens, é de R$ 3.221,44, e das mulheres, 2.557,69, né? Aí a gente fala, nossa, olha que diferencial de salários entre homens e mulheres, que coisa gritante. Mas isso aqui pode esconder uma série de fatores, porque a gente está olhando não só pela média, mas a gente está levando em consideração, não está levando em consideração, entre outras coisas, a quantidade de horas trabalhadas, tá? Então, se a gente olhar grosseiramente assim, né, fizer um cálculo basicão aqui, né, deixa eu puxar uma calculadora para gente, tá? A gente diria que, por essa perspectiva, que não é uma boa perspectiva, de boa entrada, o salário das mulheres, 2.000, médio, né? 2.557,69, comparativamente à média dos homens, que é de 3.000, opa, R$ 3.221,44, o salário das mulheres seria, sei lá, perto de 79% do salário dos homens, né? Ok, mas será que a diferença brutona é essa mesmo? Mas talvez a melhor forma da gente começar a ver isso é ir comparando banana com banana. E uma das primeiras coisas de comparar banana com banana, maçã com maçã, é calcular o salário horário, né? Porque e se acontecer aquele fenômeno que eu comentei com vocês, de, na média, os homens trabalharem mais horas do que as mulheres? Não sei se isso acontece, né? Dá para a gente até é, dar uma olhadinha aqui, né? Vamos fazer isso, acho que não custa nada, né? Vamos ter até essa tela, né? E aí eu vou voltar para a nossa análise, vou para a exploratória, e da exploratória, em vez de pensar no salário habitual, eu vou querer ver o número médio de horas trabalhadas, né, por semana, né, habitualmente trabalhadas por semana por homens e mulheres, tá? Dou um ok aqui, espero sair o output, acho que está ainda calculando, né? Vamos lá para as horas trabalhadas. Ah, horas habitualmente trabalhadas, papapá. Média. Os homens trabalharam em média 41,43 horas, as mulheres 37,39 horas. Então, uma parte do diferencial pode decorrer do número de horas trabalhadas. Não é só isso, tá? Tem muita coisa, né? Sim, a gente falar algumas dessas coisas, mas lógico que isso exigiria uma investigação mais aprofundada, tá? Mas a gente nota aqui do porquê que é importante calcular as horas trabalhadas. E como é que a gente faz isso? Bom, então, eu fecho minha saída do PSBP e a gente vai criar uma variável calculada. Tudo isso, então, foi para ensinar como
criar uma variável calculada. Eu venho aqui em transformar, aí eu venho em compute, tá? E aí eu vou criar uma variável que eu vou chamar de rendimento de todos os trabalhos, rendimento horário. Mas antes disso, vamos ver quantas horas são trabalhadas no mês. Então, horas trabalhadas mensais. Esse é o nome da variável que eu vou criar, tá? Como é que eu calculo isso? Eu venho nas horas habitualmente trabalhadas, tá? Jogo aqui para a direita, tá? E vou multiplicar. São horas por semana. Só que o mês tem 4 semanas, então eu vou multiplicar isso aqui por 4. Tá? Então, ok, ele está trabalhando. Vamos esperar aqui a nossa saída, nossa linha de output. Bom, agora ele calculou. Será que foi criado? Vamos aqui na visualização das variáveis e ó, horas trabalhadas. Ótimo, horas mensais trabalhadas. Uma vez que eu calculei as horas mensais trabalhadas, agora eu posso dividir o rendimento habitual pelas horas habituais mensais trabalhadas. Então, de novo, eu venho em compute, tá? Vou iniciar aqui para zerar tudo e vou dizer o seguinte: eu quero rendimento horário, tá? E vamos, que é o nome da nossa nova variável, e vamos calcular ele da seguinte forma: a gente vai pegar o rendimento habitual de todos os trabalhos, jogo aqui para a direita, dividido pelas horas trabalhadas mensais. Jogo aqui para a direita, dou um calcular, né, tela de output aqui, ainda está trabalhando, ó, bonitinha, pronto, e calculou, beleza. Né? Calculou, criou uma variável chamada rendimento horário. Agora a gente pode fazer a mesma coisa naquela análise exploratória, tá? Em vez de eu colocar aqui o rendimento habitual do trabalho por sexo, eu posso pegar o rendimento horário por sexo. Vai dar diferença? Provavelmente sim, tá? Depois a gente pode até pensar em que fatores que a gente deve considerar para pensar nessa diferença, tá? Então, dou um OK aqui. Nossa linha de saída aqui, pronto, já tem essa linha de saída. Quando a gente calcula o rendimento horário, né, e a média desse rendimento, do brasileiro é R$ 18,88, tá? Agora, quando a gente vai ver a média dos homens, é de R$ 19,82, e a média das mulheres é 17,61. Vou voltar para a nossa calculadora ali, tá? Eu tenho 17,61 dividido por 19,82, e a gente percebe que o salário das mulheres, tá, é 88% do salário dos homens, ou seja, 89%, ou seja, tem uma diferença aí de 11%. Opa, já é uma diferença considerável, né? Principalmente se a gente estiver falando de pessoas que realizam as mesmas tarefas, mas a gente está olhando para as médias, então não dá para afirmar que são pessoas que estão realizando as mesmas tarefas, nas mesmas condições. Então, isso introduz um elemento importante. Para saber se tem diferencial, se tem discriminação, a primeira coisa eu teria que olhar, quando não teria discriminação? Quando pessoas com as mesmas características produtivas, ou seja, com a mesma experiência, com a mesma escolaridade, atuando no mesmo setor, no mesmo tipo de função, tá? Tem salários diferentes. Aí a gente não pode descartar a hipótese de discriminação. Vários desses fatores produtivos são observáveis pela PNAD, e aí eu posso comparar
banana com banana. De tal forma que se pessoas nas mesmas condições, cuja única diferença for o sexo, tiverem é, é, rendimentos diferentes, a gente não pode descartar a hipótese de discriminação. Mas também a gente não pode esquecer que esse diferencial pode decorrer também de outros fatores que a PNAD não mede. Ela não mede, por exemplo, a qualidade da educação, ela não mede ela mede até o número de anos de estudo, se a pessoa tem ensino médio completo, ensino superior completo, mas não diz que tipo de curso foi feito, né? E acho que é razoável imaginar o seguinte: é, é, a gente sabe, né, que um médico que tem então ensino superior completo ganha mais do que um enfermeiro que também tem ensino superior completo. Tá? Uma distorção que pode acontecer e que a gente não consegue capturar pela PNAD assim, a gente consegue saber que são pessoas com ensino superior completo atuando na área da saúde. Mas, veja, se eu tiver a mesma quantidade de médicos e de médicas, tá? Supondo que eles ganhem a mesma coisa, tá? Mas se eu tiver uma quantidade maior de enfermeiras mulheres do que de enfermeiros homens, sabendo que enfermeiros, embora tenham ensino superior, ganham bem menos do que o médico, tá? A preponderância de mulheres nessa atividade pode jogar a média dos rendimentos das mulheres para baixo, que não tem nada a ver com uma característica produtiva. Tá? Outra coisa que não é capturada pela PNAD é a pessoa fala inglês, a pessoa conhece informática, esse tipo de habilidade não está capturado pela PNAD. Então, eu estou dizendo que não existe discriminação no mercado de trabalho nem de longe, né? Mas eu estou dizendo aqui que a gente precisa comparar tudo nas mesmas bases e que tem uma série de fatores que são variáveis relevantes que não aparecem na PNAD, que a gente não pode, fica tudo no mesmo resíduo, a parte da discriminação e a parte dessas variáveis que são importantes, tá? Mas não são observáveis. Tá? Isso é uma coisa que é legal de contar para vocês. Tá? Ou seja, então, quando a gente vai tirar conclusões ali de estudos, de pesquisas, a gente tem que tomar muito cuidado. Né? A gente não pode falar, olha, esse diferencial que a gente observou de rendimentos aqui é um diferencial decorrente, né, de discriminação. Tá? Não, porque tem outros fatores, além da discriminação, tá? Que podem não estar sendo medidos e que podem influenciar no rendimento das pessoas. Tá? Então, o máximo que a gente pode afirmar é que a gente não pode descartar a hipótese de discriminação no mercado de trabalho. Né? Eu acho que essa conversa ela ficou uma conversa longa, né? Eu fico aberto aqui para colocar novas informações, mas eu acho que vocês já estão com um conjunto bastante grande de informações que talvez tenham o básico aqui para trabalhar com microdados. Eu acho que tem uma outra coisa que talvez valha muito a pena a gente fazer, né? Que é a exploração dos dados, esses dados, porque, assim, trabalhar com gráficos aqui no PSP bem limitado, bem ruinzinho, né? E às vezes é melhor você exportar para um software tipo Excel, que seja aberto no Excel. E olha, então, deixa eu pensar um exemplo que pode interessar bastante a vocês e para essa exportação de dados. Eu acho que isso é uma coisa bacana. Deixa eu tirar essa calculadora daqui da frente. Vamos pensar em termos de salário médio por unidade da federação. Tá? Vou criar uma análise exploratória. Aliás, deixa eu fazer duas coisas diferentes aqui que eu acho que podem ser legais para vocês. É, dois últimos exemplos que eu pensei de trabalho. Tá? O primeiro exemplo é mostrar a comparação de duas variáveis
categóricas, né? Então, eu poderia pensar em cor e sexo. Então, eu vou aqui em estatísticas descritivas, peço para explorar, né? Desculpa, explorar não, trabalhar com crosstabs. Crosstabs permite trabalhar com duas variáveis categóricas, por exemplo, sexo e cor, tá? E aí, notem, eu normalmente opto por colocar nas colunas aquelas variáveis categóricas que têm menos categorias, né? Então, sexo tem masculino e feminino, tá? É, sexo biológico, tá? Então, cor tem branco, preto, pardo, amarelo, né? Então, tem mais. Então, eu vou colocar na coluna o sexo, tá? E vou colocar a cor nas linhas, tá? E aí eu vou mostrar como apresentar os resultados de diferentes formas, tá? Então, venho aqui em formato, mantenho tudo como está. Em estatísticas, que quadrado aqui não faz sentido nesse momento. Nas células, eu pedi para primeiro mostrar só as contagens e depois a gente explora outras possibilidades. Vamos continuar aqui. Ok, saiu o resultado, né? É, então, o que que a gente sabe? A gente sabe que a gente tem é, 44.620.247, 427 homens brancos, 47.957.930 mulheres pretas. Então, pessoas da cor branca têm 92.578.357, falando que essa cor é a cor autodeclarada, que é como o IBGE computa, né? Então, sim, a melhor forma da gente, as duas melhores formas da gente trabalhar esses dados, né? Ou melhor, talvez a melhor forma de trabalhar esses dados, eu venho aqui, né, nessa setinha aqui dos crosstabs, venho aqui em cor, sexo, tá? Ah, vou exportar esses dados e vou pedir para exportar esses dados. Olha só, o danado sempre quer exportar aqui para o System Windows 32, a gente vai lá para a nossa pastinha de dados C, e vou exportar isso aqui no formato CSV, que é separado por vírgula, né? E vou dar um nome de cor versus sexo, ok. Vou salvar nesse formato CSV, salvar. Agora entra o LibreOffice que eu falei para vocês. Olha que bacana. Já deve estar salvo ali na nossa pasta. Então, cor versus sexo, separadinho aqui por vírgula e tal. Beleza. Então, eu vou abrir o PSPP, desculpa, abrir o LibreOffice. O LibreOffice daqui, o Calc do LibreOffice. E no LibreOffice, como eu falei para vocês, como o meu é a versão portable, ele demora mais para abrir. Por isso que eu recomendei que vocês instalassem. Isso, eu utilizo aqui essa versão portable. Daqui a pouco ele abre, tá? Ah, e aí eu quero mostrar assim como ele facilita bastante a nossa vida aqui. Vendo. Ótimo. Eu venho aqui, peço para abrir, indico que eu quero abrir C, dados, tá? Cor versus sexo CSV. Vou abrir. E aqui ele já começa das opções. Isso é bem legal. Ele permite dizer
que conjunto de caracteres. O local é bastante importante para dizer se você vai usar o decimal como separador, o ponto como separador de decimal, a vírgula como separador de milhar, tá? E aí, que tipo de separação? Bom, aqui já vem por padrão, pelo menos no meu caso, vem por padrão, separado por vírgula, que é o caso, assim, tá? Aí eu dou um OK, fica mais fácil de você é, 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 tanto, tanto reorganizar a tabela, como fazer os cômputos. Então, a minha sugestão é, para cada tela que você queira aproveitar as tabelas para criar gráficos, etc., é, é, usa, usa o LibreOffice, porque ele vai te dar mais flexibilidade. Tá? Bem, aí a pergunta é, e se eu quisesse saber, nessa linha de pessoas brancas, tá? É, quantos por cento das pessoas brancas são homens, quantos por cento são mulheres, e a mesma coisa para cada uma das cores, tá? É, essa é essa é uma informação. Então, como é que eu faria isso? Eu vou lá para minha tela principal, PSPP, tá? Venho aqui em análise, tá? Estatística, estatística descritiva, venho aqui em crosstabs, que era onde a gente já estava, né? Venho em células, e aí, em vez de pedir a contagem, que vai apresentar os números, eu posso saber o percentual da linha, por exemplo. Tá? Aí eu dou um continuar, ok. E aí, por exemplo, eu sei que das pessoas brancas, 48,2% são homens e 51,8% são mulheres. Das pessoas pretas, 49,8% são homens, 50,2% mulheres e assim por diante, tá? Agora, se eu quisesse saber, por exemplo, do total de homens, tá? Eh, quantos por cento são brancos, quantos por cento são pretos, quantos por cento são amarelos e assim por diante, né? O caminho a ser seguido, esse é um pouquinho diferente. Eu venho aqui de novo, na tela principal do PSPP, venho em análise, né? Venho em crosstabs, né? Nas estatísticas descritivas crosstabs, venho em células, tá? Então, na, na- nas linhas estão as cores das pessoas e nas colunas o sexo. Agora eu quero saber o percentual da coluna e não da linha, tá? Dou um continuar aqui, ok? A tela de saída. E aí, tela de saída, eu sei que total de homens, 5% de homens, 42%, 42,4% são brancos, 10,5% são pretos, 0,6% são amarelos, 46,6% são pardos, 0,4% são indígenas. Bom, tem um número muito pequeno de pessoas que não se declararam de cor nenhuma, então por isso ignorado. Tá? Entre eles, 43,5% brancas, 10,1% pretas, 45,2% amarelas, assim. Gente, se quiser saber quantos homens brancos são do total da população, quanto as mulheres pardas são do total da população, nessa, nessa crosstab, então vem analisar estatísticas descritivas, crosstabs, tá? Vir aqui em células, e aí eu vou pensar o percentual do total. Dou continuar aqui, ok. Aí eu sei que homens brancos são 20,7% da população brasileira, tá?
homens pretos 5,2% da população brasileira, mulheres pardas 23,1% da população brasileira e assim por diante. Eu acho que isso é uma coisa bacana, não é de todos, mas vai ficando meio bagunçado, então talvez seja mais fácil de visualizar assim, né? Que mais que eu poderia mostrar para vocês aqui? Deixa eu achar essa tela de saída. Uma coisa que pode ser de interesse, né? Quais são os estados onde se ganha melhor no país? Bom, aí o caminho, de novo, analisar, tá? Onde o salário horário é maior, tá? Aí o caminho é o Explore. O que é o Explore? Ele permite que eu pegue uma variável fator, deixa eu reiniciar aqui, zerar, que eu pegue uma unidade fator, por exemplo, então deixa eu pegar a unidade da federação, unidade fator, e uma variável, seja ela contínua ou discreta, né? Deixa eu pegar um contínua que é o rendimento, o horário das pessoas, né? E trabalhe, cruze as informações de uma variável categórica, fator, com uma variável que pode ser contínua ou discreta, tá? Aí eu venho aqui com o que eu quero de estatísticas, eu quero as descritivas, tá? Que opções que dos missing values vão excluir os casos listwise. Plot, eu não quero plotar nada, então nenhum plot. Continuar, que é o rendimento horário por unidade da federação. Dei um OK aqui. Ele deve estar computando. Se eu tiver a tela de saída, saiu. Então aqui talvez, assim, eu acho que eu acabei não usando o clique ali, ele soltou o histograma. Os gráficos do PSPP são bem ruinzinhos. Por isso que eu prefiro trabalhar fora deles. Mas aqui, ó, eu tenho os rendimentos horários. Oh, meu Deus. Unidade de federação. Colocar os gráficos numa trabalhada federal. Pronto. Devia ter tirado esses gráficos. Mas tudo bem, não atrapalha nada, né, a nossa análise. Então a gente vê em Rondônia, o salário horário médio é 17,21, no Acre 16,82, no Amazonas 14,76, em Roraima 17,18. Bom, vamos listar todos. Vamos ver, por exemplo, qual que é o rendimento médio em Sergipe. Olha, 14,72, né? O rendimento médio em Minas Gerais, 16,63. Rendimento médio no Rio de Janeiro, 22,43. Rendimento médio em São Paulo, 22,68. E aí, né, sei lá, vamos pegar o Rio Grande do Sul, 21,35. Vamos ver o Distrito Federal, 30,93. Tá? Por que que será que isso acontece? Provavelmente isso acontece porque no Brasil, o funcionário público, em média, e ninguém está minimizando ninguém, mas recebe mais do que o funcionário do setor privado. Que isso é uma coisa que dá para ver também pelo nosso PSPP. Né? Como é que eu faria isso? Né? Então, olhando lá para o nosso dicionário de variáveis, aqui, tá? Vamos lá, vamos lá, as variáveis derivadas, deixa eu, não lembro de cabeça. Aqui eu consigo ver na variável derivada 4009, VD 4009, sempre, se ele é empregado do setor privado com carteira assinada, sem carteira assinada, se o cara é do setor público com carteira assinada, sim, isso existe, se ele é estatutário, né? E a gente consegue enxergar isso bem. Talvez valha a pena até pegar uma mais simplificado que essa variável derivada 4008, que diz se é do setor privado, se é empregado doméstico, se é empregado no setor público, estatutário e militar, se é empregador, se é conta própria, se é trabalhador familiar auxiliar, tá? Ou se não tem a informação, se não é aplicável. Então a variável derivada que nos interessa é a variável derivada 4008. Eu não lembro se eu
coloquei esses casos, acho que coloquei. Ok, então eu vou lá analisar, tá? Estatísticas descritivas. Como a gente quer saber o rendimento horário contra uma variável categórica, a gente vem no Explore, inicia aqui, aí a gente vai olhar para a variável derivada 4008, tá aqui. E a gente vai para o rendimento horário. Acho que na preguiça eu acabei não colocando as informações dessa variável, mas não tem problema. A gente usa ali. Eu vou pedir para apresentar somente as estatísticas, vou querer somente as descritivas, tá? Aí, certinhas opções. Suponho agora que não vai aparecer nenhum plot, porque só me interessam essas informações. Então, infelizmente aqui eu não tinha colocado, mas vamos lá. Vamos pegar o dicionário de variáveis. A primeira coisa que a gente consegue enxergar aqui é que o salário médio no Brasil, né, horário, rendimento médio horário no Brasil é 18,88, tá? Mas se a gente for ver por categoria aqui, né, aqui na variável derivada 4008, categoria 1 é empregado do setor privado. Esse cara, ele em média, R$ 15,92 abaixo da média nacional. Quando a gente vai para a categoria 2, é trabalhador doméstico. O doméstico, então, ganha pior ainda, né? 9,77. Quando a gente vai para o empregado no setor público, que é a categoria 3, a média é de R$ 30,15, corroborando aquilo que eu falei lá. Agora sim, acho que a gente fez bastante coisa, vou ficar aberto para explicar outras coisas que eventualmente seja demandado, né? Mas acho que a gente deu uma visão bastante geral, né, do funcionamento do PSPP, né? E já dá para começar a brincar com os dados e com as estatísticas. É isso, valeu, pessoal.